Querido, o programa de hoje é um programa especial. É um programa que eu estou fazendo aqui dentro do estúdio. Eu quero fazer uma retrospectiva que eu acho que é muito interessante, vai te ajudar, vai esclarecer, sabe? Porque nós vamos falar aqui coisas mas muito interessantes, eu estou dizendo desde a abertura do programa. Tenho certeza que gente que está me assistindo aí, alguns não eram nascidos, alguns eram pequenininhos, outros eram adolescentes que estão me vendo agora e não sabem de fatos históricos. Você está me vendo agora aqui na TV, agora você está me vendo. Mas eu quero muito a sua atenção. Se você puder pegar uma caneta e um papel e deixar aí do seu lado para o que eu vou falar no final também, vai ser importante. Eu quero ler duas passagens bíblicas que têm muito a ver com o que eu vou falar. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E um outro texto que eu uso há anos, e quando eu vou falar de coisas assim que vai pegar fogo, ou de questionamentos, eu gosto de usar esse texto porque ele é um texto absoluto, que é 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Minha gente, eu quero fazer uma retrospectiva e vou explicar por quê. O primeiro texto que eu li, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho aprendido na minha vida que uma pessoa que não tem memória de nada, ela se torna ingrata, ela se torna injusta. Vai anotando o que eu estou te falando. Pessoa, não quero saber de história, não quero saber de passado, não quero saber de nada. Ela se torna ingrata, porque ela não vai lembrar das coisas boas que fizeram por ela. Ela vai se tornar injusta, porque ela vai cometer coisas erradas com quem ajudou, com quem abençoou. Ela vai se tornar uma pessoa perversa, porque ela vai cometer maldade, já que ela não tem nada na sua memória de construção da sua história, e vai se tornar um ser isolado. Pelo menos entre tantas coisas, essas 4 aqui, eu digo para você, para uma pessoa que não tem memória. E a verdade é que a memória, ela vai compor a história de uma nação, a história de um segmento social ou a história de uma pessoa, né? Então, não existe história sem homem, nem homem sem história. E para ter história tem que ter uma memória para registrar a história. Isso aqui é uma coisa muito, muito importante que eu estou falando. Porque se você não tiver uma história, então eu não sei quem você é. É uma coisa muito séria para você pensar e para você analisar. Eu disse ainda há pouco aqui nesse programa, e eu quero que aconteça aqui. Eu quero muita sua atenção pelo seguinte: tudo que você ouvir, faça isso, até o que eu estou falando. Isso aqui é o procedimento de qualquer pessoa inteligente, sábia, que quer entender, compreender as coisas. Tudo que você ouvir, você tem que fazer isso aqui: duvidar, criticar e determinar. Quando você realizar essas 3 coisas, você vai, então, conseguir, de maneira isenta, sem emoção, sabe? Dizer, não, esse camarada está certo, essa pessoa está errada, eu ainda tenho alguma dúvida, eu vou buscar mais elementos. Então, aprenda isso. O que você escuta da imprensa, o que se publica na imprensa acerca de qualquer pessoa, acerca de qualquer segmento social, o que um pastor está falando, o que um padre está falando, não interessa, um político, não interessa. Duvidar, primeira coisa, não engole de uma vez não. Criticar é fazer uma análise do que a pessoa está falando e determinar, não, é isso aí mesmo, não aceito. Senão, você vai virar massa de manobra.
vai cometer equívocos, injustiças, e vai falar bobagem, e vai acabar, você que é meu irmão em Cristo, pecando, porque vai estar caluniando e difamando pessoas. Ok? Faça isso que eu estou te dizendo, inclusive no que eu vou falar agora. Ok? Inclusive no que eu vou falar agora. Querido, eu estou há quase 29 anos ininterruptos no ar. Eu não cheguei agora. Eu sou de uma tradicional família de pastores evangélicos. Meu pai, há poucos dias, vai completar 90 anos de idade. É o patriarca da nossa família hoje, né? Seus irmãos pastores já partiram para o Senhor. Eu sou a segunda geração de pastores da minha família. Meu filho, com alguns sobrinhos e primos mais novos, são a terceira geração de pastores da nossa família. Meu pai é um homem de uma história muito bonita, porque meu pai foi um homem também, além do seu tempo de fazer questionamento, pioneiro. Meu pai e minha mãe são pioneiros no ensino teológico pentecostal no Brasil, quando lá nos idos de 1960, eles inauguraram, junto do missionário Lourenço Olson, o Instituto Bíblico Pentecostal. 60 a 62 foi por aí, o Instituto Bíblico Pentecostal. Então, eu estou te dizendo aqui um pedacinho da minha história, né? Porque alguém me liga aí, alguém me vê agora e pensa que eu cheguei agora. Eu estou há 29 anos ininterruptos no ar e eu só estou aqui por obra, graça, permissão de Deus e pessoas, até pessoas não evangélicas, que acreditam na nossa missão e têm nos ajudado a manter os programas. Pessoas de diversas igrejas, pessoas não evangélicas, sabe? Católicos, espíritas, é isso aí que você está me ouvindo. Pessoas que nem acreditam em Deus, mas acreditam que eu ajudo pessoas e por isso me ajuda. É essa aqui a verdade do que eu estou falando e eu tenho que dizer porque é uma verdade absoluta. Eu quero fazer uma retrospectiva histórica até chegar, até esse momento que vocês não têm ideia do que aconteceu, talvez não tenham ideia, e do que está acontecendo nessa postura dos evangélicos nessas últimas eleições. Acabou a eleição, então fica muito fácil a gente falar. Eu vou começar dizendo uma coisa. No meu primeiro ano na televisão, eu só tinha programa no Rio de Janeiro, na antiga TV Corcovado, né, que se chamava Record lá atrás, depois passou para Corcovado e depois para CNT. E eu estou nela até hoje também. Então, preste atenção ao que eu vou te falar. No meu primeiro ano de programa, eu estava apenas com programa no estado do Rio de Janeiro. Só no estado do Rio. Aí aconteceu um fato, eu lamento até que esses jornais eu não consegui guardar, jornais muito antigos, de 29 anos, quase 29 anos. Eu me lembro que um grupo de pastores evangélicos aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio, junto com católicos, espíritas, se juntaram para descer o bambu na Igreja Universal, tá? Isso tem quase 29 anos. Quando eu vi aquilo, eu disse, ei, pera aí um instantinho, pera aí. Uma coisa é criticar homens, outra coisa é criticar a igreja. Aí, meu irmão, a igreja de Jesus pode ter o maior picareta como pastor, mas o povo que está ali é um povo honesto, é um povo que tem fé, é um povo que ama a Deus. Então, e a igreja de Jesus. Não importa se o cara que está na frente é um picareta, vai dar conta a Deus. Quando eu vi aquilo, eu me posicionei no meu programa de TV, dizendo, eu não aceito isso aí não. Eu não aceito isso aí não. Mas não aceito isso aí de jeito nenhum. Botei para quebrar. Eu tinha um trabalho num teatro aqui no Rio de Janeiro, numa área pesada de meretrício e de tanta porcaria, na Cinelândia do Rio. Eu tinha um trabalho às segundas-feiras. E o líder da igreja mandou, ele está vivo aí, pode conferir a história. Ele está vivo, o que eu vou citar. O pastor De Velasco, que já não é mais de lá. O líder da igreja mandou o De Velasco vir me agradecer pela minha posição. Eu sempre mantive um farol e um sinal de alerta nesse programa sobre tudo que envolve a comunidade evangélica. Ninguém me pediu para fazer isso,
Aí ele mandou lá, o líder da Igreja Universal, mandou o pastor De Velasco, acabou o culto, eu estava descendo, ele falou, olha, eu vim aqui em nome da igreja agradecer a sua posição, muito obrigado, bababá, bababá. Tempos mais tarde, no SBT, tinha um programa da Silvia Popovic. Naquela época, ela tinha um programa, às segundas-feiras, era horário nobre. Isso nesse mesmo ano, um ano depois, um negócio assim. Mas isso já tem quase, aí já estamos há uns 27 anos atrás. Eu me lembro que o programa, estava eu e o líder da Igreja Universal, e mais gente. E era um programa de debate, mas tinha uma cama de gato armada. A cama de gato, que estava armada, era para descer a madeira na Igreja Universal. E aí, eu, mais uma vez, tem gente viva aí que sabe o que eu estou falando. Você está vivo e sabe o que eu estou falando. Em Cristo digo a verdade e não minto. Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. E aí no programa eu falei, epa, peraí, não, aí não, isso aí não. Atacar a igreja aqui não. Aí na hora lá, naquele programa, no horário nobre, eu marquei mais uma vez a minha posição. Aí acabou o programa, o líder da igreja estava lá, me agradeceu, babá. Muito bem. A história, né, vai se passando, sempre me posicionei, sempre. Todas as vezes que tentaram denegrir a igreja evangélica, não a minha igreja, a minha denominação, porque esse programa aqui não é de igreja, e você sabe disso. Eu estou há quase 29 anos no ar e não faço o programa para uma denominação, mesmo agora, há poucos meses eu tendo assumido uma igreja local, eu não faço o programa para uma igreja. Meu programa é um programa de pregação da palavra de Deus para todas as pessoas, para edificar a igreja, e a igreja aí não é a minha igreja, exortar, consolar, voz profética e voz de defesa de fé. Vocês sabem disso porque me acompanham aqui. E todas as vezes que tentaram denegrir a igreja, eu me posicionei. Teve uma época aí que fizeram uma reportagem num jornal dizendo que as igrejas no Rio de Janeiro, em áreas de favelas proletárias, eram um depósito de armas de traficante. Meu irmão, eu virei uma fera. Tem gente que está lembrando disso aqui. Eu botei para quebrar. Mas botei para quebrar mesmo. Todas as vezes, vocês sabem. Todas as vezes que se levanta alguma coisa para ferir princípios de fé cristãos, eu tenho me posicionado correndo riscos. Vocês não têm ideia de coisas de bastidores que eu nem falo aqui, mas porque eu creio que Deus me levantou para que eu me posicione. E todas as vezes que alguém se posiciona, ele está sujeito a críticas, ele está sujeito a elogios, e eu já estou um pouquinho crescido, e eu não meço minhas ações pelo Ibope, se estão gostando ou não. Deus me levantou para falar coisas que você precisa ouvir, não que você quer ouvir. E Deus me levantou para tomar atitudes, porque liderança, 80% de um líder são atitudes. Depois de vários episódios, também vocês se lembram, e eu não me arrependo de nenhum deles, eu me lembro que o líder da Igreja Universal armaram uma maracutaia e botaram o cara na cadeia. Ninguém me pediu absolutamente nada de lá, mas eu tenho um senso crítico de saber o que é certo e o que é errado. Eu posso discordar de pessoas, eu posso ter opiniões contrárias às pessoas, mas eu aprendi isso, meu pai me ensinou isso. Eu aprendi a ter um senso de justiça, mesmo sendo falho. Não, peraí, o que é certo é certo. Porque tem gente que é o seguinte, é meu amiguinho, eu defendo tudo. Eu não gosto do cara, até o que é certo eu desço o pau. Eu não sou desses, tá? Eu posso estar discutindo contrário a uma pessoa, mas o que é certo é e o que é errado é, não adianta. A prisão do líder dessa igreja foi injusta, foi uma armação. Também ninguém me pediu, muita gente aqui sabe, que está me assistindo, eu me posicionei. Fui para a televisão, já tinha programa na Bandeirantes naquela época, e eu botei para quebrar, dizendo que se o líder daquela igreja estava sendo preso, então várias lideranças de religiões também tinham que ser presas também, porque aquilo era uma afronta à liberdade de culto, uma afronta à nossa liberdade religiosa. Isso foi uma lenha. Isso foi uma lenha. Mas eu marquei posição, aí mandaram me chamar, eu fui até a cadeia onde ele estava preso, ele me agradeceu lá, disse lá
e tem várias testemunhas que isso foi repetido por ele, de que Deus estava permitindo aquilo para ele entender que não podia viver isolado. Mas a pessoa tem memória ou não tem, né? Quando não tem memória não adianta. A dor de barriga passa, o cara esquece tudo. Mas isso é outro departamento. Mas a verdade é que foi injusto, eu me posicionei. Certo? Depois desse negócio, dessa farofa toda aí que eu estou falando para vocês, teve uma guerra. Muita gente, a coisa já está... 1995, tem até alguns jornais, era na época que eu tinha o cabelo partido no meio e bigode. Uma guerra. Isso foi uma guerra. Eu botei a minha cara, porque eu entendi o seguinte. Se destruíssem essa igreja, certo? Poderiam destruir qualquer igreja. Então, eu vi que ali não era uma coisa contra uma igreja. E também eu acreditava que naquela época, 1995, o que eu estou falando, eu acreditava que eles estavam a fim de fazer uma TV que não seria exclusivamente cristã, mas baseadas em princípios cristãos. Não aceitavam propaganda de cigarro, não aceitavam propaganda de bebida, não aceitavam imoralidade. Então, naquela época, eu defendi com unhas e dentes, certo? Não só pela questão dessa igreja, mas porque atingiria todos os evangélicos. E também porque eu acreditava no ideal. Nós metemos o pau nessa grande emissora, eu desci o pau, porque eu tinha um ideal. Me posicionei e o negócio foi tão quente que houve um acordo para parar. Eu estava lá. Talvez muita gente que põe coisas a meu respeito na internet, no Twitter e que critica, não sei nem se você era nascido, ou se você era um fedelho, ou era um garoto, ou era um adolescente, e hoje fala um monte de bobagem, me calunia, me difama, e você não me conhece, nem conhece a minha história, porque eu não cheguei agora. Eu não me posicionei agora. Eu sempre, nesses 20, quase 29 anos, e pagando preço caro, ameaça de morte, se vocês não sabem, porque quando você bota a sua cara do lado de fora e marca a posição, não é só o diabo, mas muita gente má se levanta, tá certo? E alguém que anda falando de mim não sabe da minha história, não conhece nada, sabe? E alguém, não, eu não gostei do que o pastor falou, não vou mais colaborar com ele. É muito medíocre, meu irmão. Porque se você colabora comigo pelo que você gosta de ouvir, você está muito pequeno. Porque eu acho que uma pessoa deve colaborar porque entende o ideal, entende o que o outro está fazendo. E não porque falou uma coisa que gosta ou não gosta. Você precisa amadurecer. E eu não estou nem aí para isso. Não vou deixar de falar porque alguém não gosta do que eu falo. Isso aqui, meu irmão, são questões que eu não abro mão. Depois, eu podia falar de tanta coisa, mas aí começa outros fatos. Fizeram uma lei, todo mundo sabe, eu já estou falando de coisas mais recentes, dos últimos 4 anos, uma lei chamada PL 122, que foi aprovada na calada da noite, no último dia de recesso da Câmara dos Deputados, com meia dúzia de deputados, sabe? Meia dúzia de deputados, na caladinha, aprovaram na Câmara a PL 122. Aí foi para o Senado. Quando eu vi o que era a PL 122, eu falei, isso aqui não é questão de direitos de um grupo social. Isso aqui é cercear a liberdade de quem é contra a prática de um grupo social. Porque nesse país se critica pastor, padre, presidente, políticos, empresários, religião, Deus, o diabo, mas se falar de homossexuais é homofobia. Foi a maior malandragem que esses caras arrumaram para tentar colocar uma mordaça na sociedade. E eu tenho dito aqui que uma coisa é criticar comportamento. Outra coisa é discriminar a pessoa. Criticar os evangélicos, você tem direito de criticar minha doutrina sim. Está garantido no artigo 5º da Constituição Brasileira. Você tem direito de criticar o comportamento dos evangélicos. O que você não pode é me discriminar. Eu tenho o direito de ser contra a prática homossexual. Eu tenho o direito. E eles me denunciaram no Ministério Público Federal. Você que me critica não sabe de nada. Me denunciaram em Ministério Público Estadual, tentaram me caçar no Conselho Federal de Psicologia, porque eu sou psicólogo, tentaram tirar o meu programa do ar
com uma ação muito bem planejada junto ao Ministério da Justiça, mas Deus, que é maior do que tudo isso, não deixou nada disso prevalecer. Mas você não tem ideia do desgaste emocional que é isso. Você não sabe o que é isso, querido. Você não sabe o que é uma pressão. E aí me nominaram como inimigo público número 1 da causa homossexual. Eu não sou inimigo dos homossexuais. E eu já disse aqui e repito, se eu ver alguém cometendo uma violência contra um homossexual, certo? Se eu ver alguém discriminando de maneira, uma maneira que é discriminatória realmente, certo? Você pode ter certeza que eu vou ser testemunha a favor do homossexual. Você pode ter certeza disso. Eu não aceito isso. Agora, eu também não aceito que eu seja criminalizado por ser contra a prática homossexual. E agora teve um episódio interessante no Brasil. Um episódio, certo? Que um homossexual, até de maneira covarde, foi baleado perto de um quartel. E o que aconteceu lá com o sargento? Vai responder. Isso é para provar que a lei é para todos. Nós não precisamos ter leis para evangélicos, nem leis para homossexuais. A lei é para todo mundo e não precisamos privilegiar ninguém, como a PL 122 tenta privilegiar. Eu levei, bota as imagens aí, meu amigo Daniel. Tá aí, ó. Eu levei 5.000 pessoas para a porta do Congresso Nacional para questionar essa lei num dia de tarde, que o Congresso estava aberto numa quarta-feira. Você está vendo as pessoas aí? Foi aqui através desse programa. Vários líderes foram e saiu em tudo que é imprensa. Eu fui várias vezes ao Congresso Nacional e fui lá atrás de senadores gravando e questionando. Você é a favor ou é contra? Tem aí as imagens de alguns senadores que se posicionaram, que têm grande liderança. Então aí a imagem deles, sabe? Eu fui lá, meu irmão. Eu não sei o que alguns que aproveitam o momento eleitoral, eu não sei onde você estava, mas eu sei onde eu estava. Eu não sei o que alguns líderes evangélicos que se aproveitam para interesses pessoais do momento eleitoral, certo? Eu não sei. Agora, eu sempre tive postura e posição, meu irmão. Não é de agora não, tenha paciência. Eu não cheguei agora para me posicionar não. Eu estou te fazendo uma retrospectiva histórica. Duvide, critique e decida sobre o que eu estou falando. Não estou pedindo para você engolir tudo não. Mas estão aí as imagens, né? Imagens valem mais do que muita coisa. Eu estava lá. Durante 4 anos, meu irmão, vocês que me acompanham aqui, eu botei para quebrar. A lei do aborto estava há 17 anos na Câmara. Eu fui convocado na audiência pública sobre o aborto. Meu irmão, o pau quebrou. Mostra as imagens aí da audiência pública. Eu estava lá. Sabe? Eu estava lá botando para quebrar, discutindo com um feminista, discutindo com um deputado, e depois de 17 anos, e eu colaborei para isso, a Deus seja a glória, depois de 17 anos, o aborto foi rejeitado na Câmara, e eu participei disso. Depois, também, não sei se eu tenho essas imagens aí, eu estive na Câmara sobre o Estatuto da Família, na audiência pública, foi outro quebra-pau. Adoção de crianças por homossexuais, a questão de família fora do padrão que existe na sociedade heterossexual. O pau quebrou. Eu também estava lá. Eu também estava lá. Aí, meu irmão, aí escuta, durante 4 anos eu luto ferrenhamente com a questão da PL 122. Durante 4 anos eu luto ferrenhamente em relação ao aborto. Aí chega na hora da eleição, eu vou esquecer. Lembra do que eu falei sobre a memória? Uma pessoa que não tem memória, ela é ingrata, ela é injusta, sabe? Ela comete maldade e se isola. Eu não podia trair a minha consciência, meu irmão. Eu não podia. Eu vi os partidos lá no Congresso, quem é que estava lutando a favor dessa porcaria. Então agora, chega na época da eleição, porque uma maioria é a favor de uma candidatura, eu também vou ser, para não ficar mal. Não, pastor, aí eu entro aqui, agora me aguenta, meu irmão, chegou a minha vez. Escuta essa, é incrível, e a culpa não é sua, não. A culpa é dos líderes, é isso mesmo, não é o povo que é culpado, não. A culpa é da liderança evangélica, que não ensina que a Bíblia
é uma pequena enciclopédia que mostra o ser humano como um ser psicológico, biológico, sociológico e espiritual. Sabe? E os pastores só querem mostrar ao povo como um ser espiritual. O problema não é seu não, é de quem te ensinou. E é tão interessante que grande parte dos evangélicos dizem assim: não, pastor, não se mete nessa questão política não, vai pregar o evangelho. Que conversa é essa, meu irmão? E quem disse que isso não está na Bíblia? Que papo é esse? Quer dizer que filósofos, professores, políticos, sindicalistas, artistas e até padres podem se posicionar politicamente. Pastor, não. Que papo é esse, meu irmão? Agora, sempre, você não tem memória fraca. Sempre disse aqui, você é livre para votar em quem você quiser. Lembra? Desde abril que eu venho fazendo programas sobre cidadania, eu tenho marcado, não tem anjo para tomar conta do teu voto, não tem pastor para determinar sobre o seu voto. Nunca usei o nome da minha igreja, nunca usei o nome dos evangélicos, são posições minhas de cidadania. Eu tenho o direito a me posicionar e tenho o direito a influenciar e vou continuar fazendo isso enquanto estiver vivo e Deus me permitir. Eu não vou me omitir. Eu não vou me calar, meu irmão. Eu tenho muita consciência porque Deus me levantou, meu irmão. Certo? E outra, eu fico rindo. E aí, viu, pastor? O senhor apoiou o Serra e ele perdeu. Meu irmão, você é muito pequeno na tua análise. Eu não posso falar coisas aqui porque ainda não está na hora. Mas você vai ver no tempo. Você não tem ideia. Um líder, ele não ganha e perde porque ele se posicionou e a posição dele perdeu. Um líder, ele marca a sua história com as suas posições. É aí que muita gente se engana. Como? Durante 4 anos eu luto contra aborto e PL 122 e aí eu vou mudar o voto por um interesse de maioria. E deixa eu dizer uma coisa que tem gente aqui com memória curta. Em 2002, quando o Garotinho não conseguiu ir para o segundo turno, sabe? Garotinho não foi para o segundo turno. Sabe o que nós fizemos? Aqui no Rio de Janeiro, 2.000 pastores, nós arrumamos um jantar aqui no Rio de Janeiro. E eu encabecei isso para apoiar o Lula. Tem foto aí. Eu gravei para o programa do Lula, do TRE, o programa eleitoral, 2002. Eu fui convidado pelo presidente, eu participei do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, meu irmão. Como representante evangélico, 90 pessoas da sociedade brasileira, intelectuais, empresários, artistas, e eu estava lá como representante. E pedi para sair, porque a minha agenda não coincidia com o dia da reunião e eu não gosto de participar de nada que eu não esteja presente. Aí o pastor Jabes de Alencar, que era o meu suplente, assumiu. Você está falando bobagem. Você não sabe o que você está falando. Viu? Quando você me criticar, você precisa saber da minha história. Você está muito enganado comigo, meu queridão. Você está muito enganado comigo. Eu estou te falando aqui fatos verídicos. E outra, meus irmãos, essa eleição foi um marco. Talvez muita gente não prestou atenção. Meu irmão, a agenda dos candidatos, quem ditou fomos nós. Os homossexuais ficaram loucos, ó. Ficaram em segundo plano, outros segmentos sociais. Os candidatos tiveram que assinar documentos se comprometendo que não vão apoiar o aborto e a PL 122, se for aprovada no Senado, vai ter veto. Tudo aquilo que criminaliza as pessoas que são contra. Querido, isso aqui que eu estou falando é a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E por falar em eleição, vou contar coisas aqui. Quando entrou o segundo turno, tá? Eu vou dar nomes aqui porque são testemunhas. Pastor Everaldo Pereira, participante, líder, né? Vice-presidente do PSC, meu amigo de 30 anos, tá? E participando da assessoria da presidente eleita, da Dilma.
O que eu vou falar aqui tem o testemunho de Walter Pinheiro, eleito senador pela Bahia, que é meu amigo, é do PT. Do senador Magno Malta, reeleito senador. Quando acabou o primeiro turno, logo no início do segundo turno, o pastor Everaldo estava do lado da Dilma e disse assim: Silas, dá uma palavra para a Dilma, ela quer falar com você. Tá, eu estou citando 3 nomes que estavam lá juntos. E eu disse, para a candidata na época, eu disse: eu não posso votar em você, porque teu partido lutou durante 4 anos para a aprovação do aborto e da PL 122. Eu não tenho nada pessoal contra você. Eu conversei uns 15 minutos, tá? Com a então candidata no telefone. Eu disse: eu fui honesto, meu irmão. Aqui não tem duas caras, aqui eu não me escondo. Eu tenho postura, eu tenho princípios, tá? Eu disse aqui 3 nomes que estavam lá como testemunha da conversa, ok? Aí eu disse: olha, eu não posso votar em você, porque o PT de maneira ferrenha lutou para aprovar o aborto e a PL 122. E agora? Não dá. E aí ela me disse: pastor, eu não aceito isso. Eu não aceito, eu não concordo com isso. Eu estou sendo honesto aqui. Falou comigo no telefone na eleição do segundo turno. Mas eu já tinha me posicionado e não ia mudar uma posição por causa do momento eleitoral. E eu disse aqui, meus irmãos, eu não satanizo o eu não satanizo candidatos. Meu irmão, eu voto, eu não tenho vínculo com o pai, eu não estou inscrito em partido político nenhum. Deus me levantou para influenciar. Você está precisando ler a Bíblia. Eliseu chegou para uma mulher rica que o ajudou e disse assim: tem alguma coisa que eu possa falar ao governo a teu respeito? Tem alguma coisa que eu possa falar ao chefe do exército? Porque ele era um homem de influência. E eu tenho uma nítida convicção que Deus me levantou para influenciar. Para ser não. Jamais vou ser candidato a nada. Não sou candidato a nada. Não sou inscrito em partido político nenhum. Voto em um, depois voto em outro. Não tenho compromisso nenhum. Eu, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, eu não apoiei ninguém para governador. Não apoiei ninguém. Eu não apoiei ninguém para governador. Depois que é eleito, meu amigo, nós sabemos, nós evangélicos aprendemos com a Bíblia. Na hora da disputa, você vota em A, outro vota em B, um vota em Dilma, outro vota em Serra, outro vota em Marina. Acabou, quem ganhou? É alvo da nossa oração. Eu posso não gostar de um governador? Ganhou? Foi eleito? É alvo da minha oração. É isso que a Bíblia me ensina. Agora, eu fui levantado para me posicionar. E tenho muita convicção, que as minhas posições contribuíram, não foram únicas. A bancada de deputados no Congresso aumentou em mais de 50%, evangélicos. E eu aqui martelei. Estou há 1 ano dizendo: não negocie seu voto. Eu colaborei para isso. Eu não fui o único, não tenho nenhuma presunção. Mas através desse canhão de comunicação que é a televisão, eu colaborei para dar consciência ao povo evangélico do voto. O voto do segmento, sabe? Eu não cheguei aqui agora. Olha, vocês se lembram? Só para dizer, manifestos. O acordo do governo com a Igreja Católica, eu paguei matéria, está aí na tela para você ver. Paguei matéria para posicionar. A questão da imprensa, os evangélicos e a liberdade de imprensa, marquei posição, paguei matéria na imprensa, meu irmão. Um outdoor que eu fiz aqui no Rio de Janeiro que deu maior rebu, e eu botei a casca de banana e eles caíram. Eu fiz 600 outdoors no Rio de Janeiro, em favor da família, da preservação da espécie humana. Deus fez macho e fêmea. E eu botei a casca de banana para mostrar que os grupos homossexuais são intolerantes. E eles entraram, picharam os outdoor, fizeram uma lambança aqui no Rio, fui para programas de rádio. Aí eu disse assim: por algum acaso, os homossexuais são contra a preservação da família? Eles são contra a preservação da espécie? Ué, se não tem homossexual macho e fêmea, o que eles são? Ok? Eu botei pior do que a época da ditadura, quando havia censura para julgar a poesia, o filme e o teatro, sabe? Interpretava segundo a visão da ditadura. Mesma coisa eles fizeram agora e caíram. Eu botei a casca de banana e eles caíram, que eu sabia. Eu boto para provar quem são os intolerantes. São eles, que são os maiores intolerantes, que não suportam crítica. Eu sempre me posicionei, meu irmão. Eu estou falando isso tudo aqui com você
para dizer que eu não cheguei de paraquedas na comunidade evangélica, não recebi dinheiro de ninguém. Quem insinua isso é do diabo, é do capeta, é instrumento de Satanás. E eu aprendi porque eu sou psicólogo. As pessoas falam dos outros aquilo que elas são, transfere para o outro. É que muita gente que fala de mim, se tivesse no meu lugar, ia receber grana, ia ser comprado por dinheiro. Quem me comprou foi o sangue de Cristo, eu tenho caráter. Eu não me posiciono por dinheiro ou por uma questão de interesse pessoal. Aí um líder, aí o mesmo que eu defendi em toda essa história, e eu sei por que ele fez isso, com medo da minha influência na comunidade dele, essa que é a verdade, vamos botar pingo nos i, aí resolveu me caluniar, me difamar, porque ele não tem memória, certo? Aí tomou uma lambada que eu dei mesmo, que está postado no YouTube, porque quem vem falar tem que ter moral. E aí aconteceu uma outra coisa engraçada. Pastor, cuidado, olha, o que os outros vão dizer? 2 pastores na mídia, isso é uma vergonha. Meu irmão, tu está precisando ler mais a Bíblia. Faz o seguinte, arranca da Bíblia tudo que é livro de profeta. Anda, são 17, manda tirar da Bíblia. Ok? Manda tirar 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. São mais 4 livros. Manda arrancar. Sabe? Que conversa é essa, meu irmão? Deus mandava juízo sobre o povo dele. Aí você ia dizer assim, como é que Deus e as outras nações pagãs, que vergonha. Deus mandando juízo sobre o seu povo. Meu irmão, que conversa é essa, meu irmão? Quer dizer que você é daquele. Olha, os erros do nosso segmento, vamos ficar quietinho para ninguém saber. Então arranca da Bíblia também que Judas era amigo íntimo de Jesus, escolhido por Jesus, traiu Jesus, e está na Bíblia. Por que Deus não escondeu isso? Vamos esconder o lixo da nossa comunidade. Vamos ser hipócritas e fariseus igual aos outros. Que moral nós temos de criticar os outros se nós escondemos o nosso lixo? Vamos esconder. Não vamos falar de pastor, não. E outra, eu disse, eu não toco na igreja. Igreja eu não toco. Igreja de Jesus. Agora, em liderança? Meu irmão, em liderança? E se alguma igreja entrar na área da heresia, eu vou falar contra aquelas doutrinas. E Deus me levantou para isso, meu irmão. Que conversa é essa? Que pseudo-cristianismo é esse? Que nós temos que esconder os erros. Deus me levantou como voz profética, meu filho. Deus não me levantou para me ter medo e me esconder, não. Me posicionar, meu irmão. Acorda, meu filho. A Bíblia está aí. Deus, Israel era povo de Deus, e Deus mandava juízo, e levantava profeta, e mandava o pau em cima. E agora você vem com essa pseudo-espiritualidade. Olha o que o mundo vai dizer. Que Bíblia é essa que você tem? Que cristianismo é esse que você pratica? Então vamos ficar quietinho. Quando um pastor fizer coisa errada, caluniar, mentir, difamar, roubar, então vamos ficar quieto. Quando um pastor usar um veículo de comunicação para lixo moral, vamos ficar quieto. Não vamos falar nada não. Vamos ficar quietinho. Meu irmão, nós estamos enganados.